Sabe, quando eu penso no Luffy, eu sempre me pergunto, podemos considerar ele um bom líder? Por exemplo, em um dos capítulos de Wano, vemos ele se jogando na frente das balas de praga do Queen, ou até mesmo tocando nas pessoas que estavam infectadas para mostrar pra eles que ele estava disposto a fazer o impossível por eles. Pular destemidamente e imprudentemente na frente de todos é uma característica inspiracional de um líder, e fazendo isso, motiva os outros e mostra que você está disposto a fazer o que for preciso para ter o trabalho pronto. Agora, isso é uma coisa ruim? Eu acho que em alguns casos sim, porque isso nem sempre funciona e nem sempre é o caminho que você deve escolher como um líder. Então eu já deixo a pergunta desde agora. Vocês consideram o Luffy um bom líder? Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo, mas antes disso vamos falar sobre a progressão do Luffy como um líder. Como nós sabemos, Luffy é o líder dos Chapéus de Palha, o capitão, a pessoa que todos devem seguir. E tem momentos no anime que nos é mostrado como o Luffy escolhe liderar. O fato é, o Luffy não precisa ser um líder maravilhoso, realmente não é necessário. Primeiro vamos falar sobre o SBS volume 4, capítulo 29, página 70, em que perguntam: Oda, por que o Luffy nunca fica nervoso ou intimidado? E o Oda responde: porque ele é idiota. E mesmo que o Oda estivesse fazendo uma piadinha, ele está correto também, o Luffy realmente é idiota. Penso que no começo do anime, sua estupidez era entrelaçada com ingenuidade. Ele não tinha ideia de como o mundo era, pois até começar sua jornada, sua visão de mundo se resumia apenas ao reino de Goa, onde cresceu até os 17 anos. E à medida que você passa pela vida, você aprende a diferenciar as coisas que vão importar e as coisas que não. Mas para o Luffy, qual foi o primeiro exemplo que ele presenciou que demonstrava a liderança? Se voltarmos lá para o começo, capítulo 1, temos Luffy e Shanks. No capítulo 1, Shanks estava no restaurante quando alguns bandidos vieram e o insultaram. Também cuspiram nele e jogaram bebida nele. E ele apenas riu. E o Luffy? Luffy ficou furioso com isso e disse: Você não é um homem. Como pode deixar alguém fazer isso com você e não fazer nada? Depois disso, Luffy, por sua conta e risco, ofendeu os bandidos e foi capturado. É quando Shanks mostra sua liderança, na qual Shanks tinha valores e ideais sobre coisas que importavam para ele. E para o Shanks, o bandido fazendo algo que realmente não o machucava não tinha importância. Mas o que importa para ele também importa para sua tripulação, porque é quando eles decidem se mover. É normal você imaginar que se essas coisas estivessem acontecendo com o Shanks, não importa o que seja, sua tripulação iria pular e dizer: Ei, você não pode fazer isso com o nosso capitão. Mas não, eles riram junto com ele em sintonia. Sendo um líder, você tem que ter certeza de que sua equipe esteja na mesma página, esteja em sintonia, o que Shanks já demonstrou possuir. Luffy tem como inspiração o Shanks, e muitas das coisas que ele faz é baseado em como o Shanks lidaria com aquilo. E se você quer algum tipo de prova, podemos voltar para Jaya, onde o Luffy conhece o Bellamy que o estava procurando em um bar. Quase o mesmo cenário em que estavam Shanks e os bandidos há muitos anos atrás. O que diferencia é que a maioria das pessoas no local estão torcendo para o Bellamy e não para o Luffy, enquanto que no caso do Shanks, a maioria das pessoas estava torcendo para ele e não para os bandidos. Um confronto se inicia, mas o Luffy não revida nenhum dos ataques do Bellamy, e as pessoas tendem a perguntar por que o Luffy não revidou, e o motivo é até bem simples. Basicamente, o Bellamy não era digno de uma luta, ele não acreditava em nada, ele não era um pirata de verdade na visão do Luffy. Então pro Luffy foi apenas um incômodo, ele não ia perder tempo lutando contra esse cara. E de novo, isso foi tirado do Shanks, é quase uma cópia de como o Shanks lidou com Riguma, aquele bandido que os atacou em East Blue. E mesmo se você me perguntar, eles não lutaram porque a Nami fez eles prometerem. Isso é anulado, porque durante a cena a Nami diz: esqueçam a promessa e chutem a bunda deles. Então não. Aquela foi a única razão deles não terem lutado. A Nami até mesmo fala após o confronto acabar: Ei Luffy, por que vocês não lutaram com aquele lixo? O que de certa forma representa a visão que o Luffy tinha do Bellamy. Eles eram lixo, eles nem mesmo tinham sonhos, ou nem mesmo acreditavam em sonhos. O que é contrastado quando eles saem do bar e conhecem o Barba Negra, que reafirma que o sonho de uma pessoa nunca acaba. No começo citei sobre a tripulação estar na mesma página, estar em sintonia. Por exemplo, quando Luffy foi atingido pelo Bellamy pela primeira vez, o Zoro imediatamente desembainhou sua espada e estava pronto para atacar ele. O Zoro ainda não entendia os ideais do Luffy, e o Luffy teve que falar para ele: Ei, não responda às zombarias deles. Nesse ponto da trama, eles estavam juntos por um tempo, mas ainda não estavam se entendendo. Eles não estavam juntos a tempo suficiente como o Shanks e sua tripulação. Então, pro Luffy, eles ainda estavam aprendendo a lidar com o jeito dele.
Apesar disso, após as palavras dele, o Zoro entendeu o recado. O Zoro não revidou mais os ataques. E sobre a Nami, acho que depois de um tempo ela também entendeu porque eles estavam fazendo isso. Antes de seguirmos e nos aprofundarmos mais no tipo de liderança do Luffy e em como ela progrediu ao lado da trama do anime, você pode me responder uma pergunta? Você concorda que a liderança do Luffy é um tanto egoísta? Voltemos para a luta dele contra o Aokiji, quando o Aokiji foi encontrar os Chapéus de Palha. E o Luffy escolheu lutar contra ele sozinho, porque é claro que ele queria lutar sozinho com ele. E pro Luffy, às vezes, o egoísmo não é realmente para ganho pessoal, é em última análise para ajudar a tripulação. O Luffy sendo tão estúpido e ingênuo quanto ele é, eu não acho que ele tenha sequer um tipo de propósito ruim em seu egoísmo, porque tudo que ele faz é tão puro, mas a ação é egoísta. Mas você não pode chamar de egoísmo porque ele não está vendo dessa maneira. É porque ele pensa que é isso que ele tem que fazer na hora. Então pro Luffy até mesmo pular no fogo seria o ideal. Você pode dizer que é inspirador, mas é egoísta. Um momento chave no desenvolvimento do Luffy como líder acontece em Water 7, quando ele acaba discutindo com o Usopp a respeito do Merry. E você poderia considerar o Usopp sendo o melhor amigo do Luffy dentro do barco. E naquele momento, o navio foi considerado como irrecuperável e irreparável. E Luffy acabou tomando a decisão de conseguir um novo navio. E o Usopp, que tinha perdido um monte de dinheiro e estava se sentindo inseguro, acabou desafiando a postura do Luffy, que se manteve firme. Afinal, o Usopp estava super emocionado com a situação, porque o Merry foi dado a ele pela Kaia. Mas o Luffy se manteve firme no que ele disse, que era sua decisão de mudar de navio, e que ele continuou afirmando: os carpinteiros nos disseram que não podemos ir mais longe se o navio não for mudado. Luffy e o Usopp estavam discutindo no calor do momento, e até mesmo a Nami tentou intervir e parar tudo. E o Luffy apenas disse a ela para calar a boca. Ele tomou a sua decisão e não mudaria, não importa o que fosse feito. Este foi o Luffy colocando um ponto final sobre o assunto, o que ele normalmente não faz, ele nunca faz. Mas no final do dia, o Luffy é o capitão. Luffy disse algumas coisas que provavelmente não quis dizer ao dizer: Usopp, se você não acredita ou quer seguir as coisas que eu disse, você pode ir embora agora. Isso foi interessante porque pro Luffy ninguém realmente desafiou as coisas que ele disse, porque ele não faz isso com frequência. Muito do sucesso dos Chapéus de Palha vem da fé cega que eles têm no Luffy. Isso é reafirmado pelo próprio Usopp, que diz: não temos o mesmo objetivo, então vamos nos separar agora. E o Luffy lidou com isso da maneira certa, eu acredito. O Luffy é um cara simples e decisivo, e é por isso que a sua tripulação e as pessoas ao seu redor têm tanta fé nele. Para colocar em termos mais simples, ser decisivo é um caminho para a verdadeira força em One Piece, porque ser decisivo significa ter absoluta vontade, e é o que o Rayleigh mais à frente detalha pro Luffy durante o treinamento, dizendo que o haki da observação é pura crença, e essa é a própria personalidade do Luffy, é o seu estilo de liderança. E o Luffy estar aprendendo haki rapidamente é porque ele tem uma afinidade com o haki, porque é assim que ele é no geral. Ele não tem que ir contra a corrente no que diz respeito à fé e crença e determinação, porque a liderança pro Luffy significa ir em frente, não importa pra onde for, seja Marineford, em que o Luffy mudou a maré da guerra. O Luffy, por causa de sua plena crença e determinação, forneceu inspiração para as pessoas de lá. A guerra estava indo rumo à desesperança, e o Luffy mudou essa maré por causa da sua pura crença de que ele poderia resgatar seu irmão. No entanto, essa não é a única maneira de liderar, porque uma pessoa poderia liderar com estratégias e ter coisas diferentes no lugar para ajudar a sua tripulação. Como por exemplo, o Law, ele não é um líder inspirador como o Luffy, ele é tecnicamente mais experiente e inteligente, mas tem o mesmo carisma que o Luffy tem, porém ele lidera de uma maneira diferente. O jeito do Luffy é perfeito para o mundo de One Piece, porque seus ideais aumentam a sua força. Imagine como se o Luffy tivesse o fruto da Bela Bat, no qual ele poderia inspirar outros, reunir outros, eles ficariam mais fortes e sua vontade e determinação amplificariam as dos demais, porque é quem o Luffy é. E honestamente, o Luffy faz o que a Bela Bat faz mesmo sem ter esta fruta, ele inspira aqueles ao seu redor. E até mesmo o Mihawk reconheceu isso ao dizer: a simples habilidade de fazer todos à volta como companheiros, eu diria que é a habilidade mais perigosa de todos os mares. Esse é o carisma de um líder nato. O Luffy disse uma vez: eu tenho que ficar mais forte para meus amigos. Ficar mais forte é uma parte do que eu tenho que fazer porque eu quero proteger meus amigos. Então, essencialmente, o que o Luffy fez aqui, o que ele quer fazer, é mais ou menos o que ele normalmente faz. Mas o Luffy de agora está mais ciente do que jamais esteve, porque toda vez que o Luffy afetou o mundo, ele salvou seus amigos.
Mas por outro lado, ao salvar seus amigos, você está criando mais inimigos. Então você não pode simplesmente continuar dizendo: eu só quero me tornar o rei dos piratas, porque agora você está afetando o mundo. E se quer proteger seus amigos, você tem que proteger o mundo. Se você quiser manter seus amigos felizes, você tem que salvar o mundo. Então, enquanto você pode estar fazendo trabalhos heróicos, você não é um herói, mas você ainda pode compensar isso e ter aquela ressalva: ei, eu estou apenas fazendo isso porque estou protegendo meus amigos. E é isso que o Luffy quer, em poucas palavras. Ele quer proteger seus amigos, mas ele não quer o rótulo de um herói, porque ele quer manter o seu status de pirata. O objetivo do Luffy é ser livre, mas acredito que o Luffy está começando a perceber que é um preço pela liberdade. Porque se você quiser que todos sejam livres, se você quiser ser livre, isso só é validado se as pessoas ao seu redor também forem livres. Por exemplo, a Vivi, o Dalton, a Shirahoshi, todos eles e tantas outras pessoas que o Luffy já encontrou têm que ser livres também para o Luffy poder ser livre. Então, em poucas palavras, para encerrar aqui, existem casos mais específicos que eu podia citar da liderança do Luffy, do porquê ele é estritamente inspirador. Por exemplo, o caso de Marineford, que eu falei brevemente. E também podíamos citar Impel Down, em que ele inspirou tantos piratas a segui-lo. É exatamente o que ele faz, esse carisma e essa coragem são inspiradores.